No ritmo incessante da vida moderna, há heroínas anônimas que tecem a complexa tapeçaria do dia a dia, muitas vezes, sem um momento sequer para respirar. Ana era uma dessas mulheres, uma mãe dedicada que se desdobrava por seus 3 filhos, 2 deles neurodiversos. Seu lar era um caldeirão de amor, risadas, mas também de desafios diários invisíveis para o mundo exterior. As manhãs começavam antes do sol nascer, com a intrincada dança das rotinas adaptadas, das terapias agendadas e da constante busca por um equilíbrio que parecia sempre escapar por entre os dedos. Ela era a bússola, o porto seguro, a orquestradora de um universo particular, que dependia integralmente de sua energia e resiliência. A jornada de Ana não era apenas sobre tarefas domésticas ou a logística escolar. Era uma maratona emocional e intelectual. Cada dia trazia consigo a necessidade de decifrar códigos não verbais, de acalmar crises sensoriais, de negociar pequenos progressos e de defender incansavelmente as necessidades de seus filhos em um sistema que nem sempre compreendia suas particularidades. As noites eram curtas e fragmentadas, preenchidas por preocupações silenciosas e a preparação mental para o dia seguinte. Um ciclo contínuo de doação que, pouco a pouco, drenava suas próprias reservas. Ela se via como uma funâmbula equilibrando-se em um fio tênue entre as demandas de cada criança, as exigências da casa e o desejo inato de ser a melhor mãe possível. A sociedade, com seus ideais de maternidade perfeita e inabalável, sussurrava em seu ouvido que desistir não era uma opção, que fraqueza era um luxo que ela não podia se permitir. Ana absorvia tudo isso, transformando cada crítica interna em mais um tijolo em sua muralha de autossuficiência, enquanto a fadiga se acumulava silenciosamente, como uma névoa densa que obscurecia sua própria identidade. A linha entre a dedicação e a autodestruição é tênue. E Ana, sem perceber, começava a cruzá-la. Pequenos sinais antes ignorados, agora se tornavam mais frequentes. A memória falha, a paciência esgotada, o corpo que pedia trégua e a mente que não conseguia desligar. O café da manhã, antes um momento de conexão, virava um campo minado de sensibilidades alimentares. O dever de casa, uma batalha diária. Cada pequena vitória parecia ser alcançada a um custo cada vez maior. Um custo que ela estava pagando com sua própria essência. Ninguém, nem mesmo seu parceiro ou os amigos mais próximos, parecia perceber a dimensão do peso que ela carregava. Ana havia se tornado uma especialista em mascarar a exaustão, em sorrir quando queria chorar, em dizer estou bem quando seu corpo e alma gritavam por ajuda. Ela era a rocha, o pilar inabalável. Mas mesmo as rochas mais antigas e firmes podem ceder sob a pressão constante. E o solo sob os pés de Ana, que parecia tão sólido, estava na verdade se desfazendo em um prelúdio silencioso para o dia em que, inevitavelmente, ela pararia. A exaustão de Ana não era apenas física, era uma erosão profunda da alma, um desgaste silencioso que corroía sua identidade e sua alegria de viver. Ela se sentia como um copo que nunca esvaziava, sempre transbordando de tarefas, preocupações e responsabilidades, mas nunca se reabastecendo. A culpa era sua companheira constante, um fardo invisível, que sussurrava que ela não estava fazendo o suficiente, que deveria ser mais paciente, mais criativa, mais presente, ignorando completamente o fato de que ela já estava operando em um déficit crônico de tudo isso. A pressão social e a autoimposta de ser a mãe perfeita para crianças com necessidades especiais eram avassaladoras. Ana via outras mães com filhos neurotípicos e, mesmo sabendo que cada jornada é única, não podia evitar a comparação dolorosa. Sentia-se isolada, incompreendida,
como se vivesse em uma ilha onde as regras do continente não se aplicavam. As poucas vezes em que tentava desabafar, encontrava olhares de pena ou conselhos bem-intencionados que não alcançavam a complexidade de sua realidade, reforçando a sensação de que estava sozinha nessa batalha. Seu corpo começou a dar sinais inequívocos: dores de cabeça constantes, insônia persistente, um cansaço que nem mesmo o sono mais profundo conseguia dissipar. A mente, antes ágil e organizada, agora parecia turva, com dificuldades de concentração e lapsos de memória. Ela se pegava olhando para o teto à noite, com a cabeça fervilhando de listas e preocupações, incapaz de encontrar um segundo de paz. O estresse crônico havia se tornado um morador permanente em seu corpo, manifestando-se em tensão muscular e uma irritabilidade que a fazia sentir ainda mais culpada. A alegria, antes presente nos pequenos momentos com os filhos, estava sendo ofuscada pela constante demanda. Os abraços pareciam mais uma obrigação do que um consolo. As brincadeiras, mais um item a ser riscado da lista do que um prazer genuíno. Ela amava seus filhos com uma intensidade avassaladora, mas a maternidade havia se tornado um peso esmagador, uma armadilha dourada, onde o amor e o sacrifício se confundiam em uma espiral de esgotamento. Ela se perguntava se estava falhando, não apenas como mãe, mas como pessoa. Aquele ponto de não retorno se aproximava, imperceptível para todos, mas dolorosamente real para Ana. Ela sentia a corda esticar, cada vez mais fina, prestes a se romper. O grito que sua alma tentava emitir era abafado pela necessidade de manter a fachada, de não preocupar ninguém, de não ser vista como fraca. Este é um momento crucial na jornada de muitas mulheres, um ponto de inflexão que define o antes e o depois. Se você se identifica com essa história, se sente o peso do mundo em seus ombros, saiba que não está sozinha. Considere deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que buscam humanizar e inspirar. Seu apoio nos ajuda a continuar dando voz a narrativas importantes como a de Ana, mostrando que o sofrimento genuíno e a busca por esperança são partes essenciais da experiência humana. O dia em que Ana parou não foi marcado por um evento cataclísmico, mas por algo tão prosaico quanto uma pilha de meias sujas. Depois de uma manhã caótica com uma crise sensorial de um filho, um atraso para a terapia do outro e uma reunião virtual urgente, ela se viu diante da máquina de lavar, que parecia gargalhar silenciosamente com sua carga de roupas sujas. Ali, naquele momento, algo dentro dela simplesmente cedeu. Não houve grito, nem lágrimas dramáticas, apenas um silêncio profundo, uma quietude assustadora que tomou conta de seu ser. Ela soltou as meias, sentou-se no chão da lavanderia e não se levantou mais. A parada de Ana não foi uma escolha consciente de rebelião, mas a falência total de um sistema sobrecarregado. Era como se o motor de um carro, após anos de funcionamento ininterrupto, sem a devida manutenção, simplesmente engasgasse e se calasse. Ela não estava deprimida no sentido clínico naquele exato instante, mas estava completamente esgotada, vazia, sem qualquer resquício de energia para continuar. Aqui o corpo, antes tão ativo, recusava-se a obedecer, e a mente, antes tão acelerada, agora estava em um estado de torpor quase catatônico. O impacto inicial foi sutil, mas logo se espalhou como um efeito dominó pela casa. As rotinas, tão cuidadosamente construídas e mantidas por Ana, começaram a desmoronar. O almoço não foi preparado, a roupa limpa não foi dobrada, as mensagens escolares ficaram sem resposta. O caos, antes contido pela sua presença constante, emergiu. As crianças, acostumadas com a onipresença da mãe, começaram a sentir a falta de sua bússola. Pequenas demandas se transformaram em grandes problemas, e o ambiente familiar, antes funcional, tornou-se um reflexo da desordem interna de Ana. Seu parceiro, que até então estava imerso em seu próprio trabalho e responsabilidades,
demorou a perceber a gravidade da situação. Acostumado com a resiliência de Ana, ele interpretou seu silêncio inicial como um dia ruim, uma fase de cansaço. Mas quando a ausência dela começou a se manifestar em cada canto da casa, na falta de organização e no desamparo dos filhos, a ficha caiu. Não era um dia ruim, era um colapso completo. A casa, metaforicamente, desabou, revelando a frágil estrutura que sustentava a vida de todos. Naquele chão frio da lavanderia, Ana não estava apenas exausta, ela estava confrontando a verdade brutal de sua própria mortalidade, de seus limites. Aquele momento de quietude forçada foi um expurgar de anos de autoanulação, de sacrifícios não reconhecidos e de uma solidão profunda. O mundo exterior esperava que ela se levantasse, que retomasse o controle, mas Ana estava em um lugar onde a única coisa possível era o não fazer, o não ser, até que algo fundamental mudasse. Era o fim de uma era e o doloroso, porém necessário, começo de outra. Aquele dia no chão da lavanderia foi o ponto de virada, o choque necessário para que a reconstrução pudesse começar. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, foi reconhecer a magnitude do colapso. Não era apenas cansaço, era um esgotamento profundo, que exigia mais do que um fim de semana de descanso. Foi preciso a intervenção de seu parceiro, que, após o susto inicial, finalmente compreendeu a dimensão do que estava acontecendo. Ele a levou para um médico, que diagnosticou a síndrome de burnout materno, uma condição real e devastadora que afeta inúmeras mães. Este diagnóstico, embora assustador, trouxe um alívio paradoxal. Ela não estava louca, nem era fraca, ela estava doente. O processo de cura de Ana foi gradual e multifacetado, longe de ser instantâneo ou linear. Envolveu terapia, medicação, para ajudar a restaurar o equilíbrio químico e, crucialmente, uma reavaliação completa de suas prioridades e rotinas. Ela precisou aprender a desconstruir a ideia de que a boa mãe é aquela que se sacrifica até a exaustão. A terapeuta a ajudou a identificar os gatilhos, a processar a culpa e a começar a se reconectar com a mulher que existia antes da maternidade absorver tudo. Foi um trabalho árduo, de cavar fundo em si mesma, para encontrar os fragmentos perdidos de sua identidade. A família também teve que se adaptar e, de certa forma, crescer. Seu parceiro assumiu uma parcela maior das responsabilidades, não como uma ajuda, mas como um dever compartilhado. Ele aprendeu a gerenciar as rotinas dos filhos, a lidar com as crises, a cozinhar e a cuidar da casa de uma forma que nunca havia feito antes. Os filhos, à sua maneira, também sentiram a mudança e, com o tempo e muita paciência, começaram a desenvolver mais autonomia e empatia. A casa, antes dependente de uma única coluna, agora se apoiava em múltiplos pilares, tornando-se mais forte e resiliente. Ana aprendeu a arte de dizer não, uma palavra que antes parecia proibida em seu vocabulário. Ela estabeleceu limites claros, delegou tarefas e, mais importante, permitiu-se pedir e aceitar ajuda. Isso significou contratar uma babá algumas horas por semana, pedir que amigos levassem e buscassem os filhos na escola, e alguns dias, simplesmente permitir que o perfeito fosse substituído pelo bom o suficiente. Essa permissão para a imperfeição foi libertadora, abrindo espaço para o autocuidado que era, na verdade, um pré-requisito para cuidar dos outros. A reconstrução dos alicerces invisíveis não se tratou de voltar ao que era antes, mas de construir algo novo, mais sólido e consciente. Ana começou a redescobrir seus próprios interesses, a ler um livro sem culpa, a caminhar na natureza, a se reconectar com amigas. Ela entendeu que cuidar de si mesma não era egoísmo, mas uma necessidade fundamental para a saúde de toda a família. A jornada foi dolorosa, cheia de recaídas
e momentos de dúvida, mas cada passo, por menor que fosse, a afastava do abismo e a levava em direção a uma versão mais autêntica e forte de si mesma. A casa de Ana não desabou para sempre. Ela foi reconstruída tiolo por tiolo, com mais consciência, mais apoio e uma estrutura muito mais sólida. O que parecia ser o fim de tudo foi, na verdade, o catalisador para uma transformação profunda. Ana emergiu dessa experiência não como a super-heroína que a sociedade esperava, mas como uma mulher real, com limites, vulnerabilidades e uma força renovada que vinha da autocompaixão e do autoconhecimento. Ela aprendeu que a verdadeira força não reside na capacidade de suportar tudo sozinha, mas na coragem de pedir ajuda e na sabedoria de reconhecer seus próprios limites. Hoje, a rotina da família de Ana é diferente. Ainda há desafios, claro, pois a neurodiversidade é uma jornada contínua, mas a abordagem mudou. Há mais abertura para a conversa, mais flexibilidade e uma distribuição mais equitativa das responsabilidades. O parceiro de Ana não apenas ajuda, ele participa ativamente, e os filhos, ao testemunhar a vulnerabilidade e a recuperação da mãe, aprenderam lições valiosas sobre empatia, resiliência e a importância de cuidar uns dos outros. A casa não é mais um castelo de cartas que depende de uma única pessoa. É um lar onde todos contribuem e se apoiam mutuamente. Ana encontrou sua voz, não apenas para defender seus filhos, mas para defender a si mesma. Plina é um lembrete poderoso de que, para cuidar bem dos outros, precisamos, primeiro, cuidar de nós mesmas, sem culpa e com muita compaixão. A história de Ana é um farol de esperança e um convite à reflexão para todas as mulheres que se sentem sobrecarregadas, que se veem perdidas na complexidade da maternidade e da vida. Ela nos mostra que mesmo quando a casa inteira parece desabar, há sempre a chance de reconstruir, de redefinir e de encontrar uma força que nem sabíamos que possuíamos. Que sua jornada sirva de inspiração para que você também encontre sua pausa necessária e construa sua própria versão de um lar mais resiliente e amoroso. Se você se emocionou com a história de Ana e quer continuar explorando narrativas que tocam o coração, inspiram a alma, não deixe de conferir nosso próximo vídeo, onde mergulharemos em outra jornada de superação e transformação. Até lá, cuide-se e lembre-se do poder de uma pausa.